Olá, aqui nós estamos no primeiro programa da série, do programa Opiniões, da Faculdade Zumbi dos Palmares. E daí nós vamos debater sobre os assuntos da temática étnico-raciais, sobre ações afirmativas, sobre casos que envolvam justamente a questão da temática da história e identidade cultural do negro e negro no Brasil. Nós temos aqui 3 participantes, 3 convidados, 3 cotistas de concursos diferenciados, né? Todos eles também participaram dos concursos, mas aqui a gente vai referenciar cada um dos concursos. E são cotistas justamente trazendo a questão, né, daquele elemento, percentual de cotas, de ações afirmativas aplicado no acesso à carreira pública, na gestão pública. Nós temos a Beatriz Moita, que justamente vai trazer alguns elementos do concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o Iago, né, que também vai trazer alguns apontamentos sobre o concurso da Polícia Federal, e a Tainara, que fez o concurso da Polícia Civil de Sergipe e que também tem aí uma situação desconfortável, né, sobre a questão justamente em razão da heteroidentificação. Boa noite a todos, boa noite, Bia, boa noite, Tainara, boa noite, Iago. Eu gostaria que vocês Boa noite. apresentassem e trouxessem na primeira fala, Bia, você fizesse justamente assim, uma apresentação rápida da sua formação, o que você buscou nos concursos, e trazendo justamente a questão do edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite a todos. Eu sou formada em administração de empresas, bacharel em administração, e, na verdade, a carreira de polícia sempre foi um sonho, né, desde pequena. E aí, estudando para concurso, iniciei os estudos e consegui passar agora, em 2021, no concurso, passar entre aspas, né, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, mas, em virtude do descumprimento, né, da lei de cotas, eles deixaram cerca de 800 candidatos que não tiveram suas redações corrigidas. E eu sou uma dessas, né, que deixou de ter a redação corrigida. Né? Graças a Deus, o Ministério Público conseguiu verificar realmente que o erro existiu, e a gente está na luta, já tem um ano aí, com a ação civil pública, correndo atrás dos nossos direitos, uma luta árdua, uma batalha grande, mas que a gente não vai largar a mão, não, a gente vai até o fim, porque dos excedentes, para ficar claro que realmente eles descumpriram a lei, não reservaram o percentual de 20%, hoje, dos excedentes que faltam para fazer o curso de formação, 1.300 são da ampla concorrência e apenas 89 são cotistas, né? Aí você vê a discrepância, era para ser quase 300 cotistas e hoje nós temos 89 cotistas na lista de excedentes. Realmente não cumpriram a lei. E aí, Iago, você também fez o concurso para a Polícia Rodoviária Federal, mas também teve que fazer aí uma batalha judicial em razão da Polícia Federal. Você poderia trazer, e daí trazendo também a questão da sua formação, né? Qual foi justamente seu interesse na carreira pública, e por que escolher também a questão da segurança pública, né? Trazendo justamente o núcleo, trazendo justamente a questão das polícias. Boa noite a todos, novamente. Então, sou formado em engenharia e a escolha, né, pela carreira policial foi mais por influência familiar, vários exemplos na família. Então, e a gente, claro que busca no concurso uma estabilidade, né? Então, foram por esses motivos. E tive realmente, aproveitando a fala da Bia, experiência na Polícia Rodoviária Federal e também na Polícia Federal, né, que eu posso discorrer um pouco sobre essa questão das cotas. Que, assim, resumindo, o que eles estão fazendo? Eles estão corrigindo menos redações, né, consequentemente, se trata de uma empresa ali que está realizando o concurso, então, para eles, é uma vantagem, né, se eles têm uma brecha ali, que
eles alegam, né, sempre que estão com base na lei e tudo mais, só que, no fim das contas, até como a Bia disse, no final do concurso está tendo prejuízo, né? E a mesma coisa está acontecendo na Polícia Federal, que nem na primeira etapa não foram nem preenchidas todas as vagas, né, para que seja feita a homologação, que são o dobro de vagas, né, que ficariam com o cadastro de reserva ali, não foram preenchidas todas as vagas, assim, a gente tem ali vários candidatos que foram aprovados na ampla concorrência. Então, assim, o que causa maior confusão, né, e que eles se aproveitam disso, é que a política afirmativa de cotas veio para dar oportunidade àqueles que até então não teriam, né, condições de adentrar que seja concurso público ou universidades públicas, né? E eles estão se aproveitando disso, de colocando candidatos que foram aprovados na ampla concorrência, né? E estão eliminando indevidamente aqueles que fazem jus realmente à política de cotas. Então, não estão corrigindo o quantitativo total, né? E, assim, na nossa visão, que também está nas ações, né, propostas pelo Ministério Público, traz ali um prejuízo ao erário, porque eles não estão cumprindo o contrato como deveria, e prejuízo a nós, né, candidatos que estamos aí. Se pegar os dois concursos, são mais de 1.000 candidatos, né? Então, é algo que a gente está correndo atrás e para que essa injustiça realmente não fique dessa forma. É mais de 1.000 candidatos cotistas, é isso, Iago? Sim, se a gente pegar os dois concursos, somos-se mais de 1.000 candidatos cotistas que foram indevidamente eliminados. E assim, só a título de exemplo, né, doutora, que a gente, não é a primeira vez, né, assim, a gente, conforme a gente vai, né, buscando informação, isso já acontece desde 2015, né, a lei é de 2014, mas desde 2015, em concurso de juiz, em concurso de promotor, do Ministério Público, e todos os casos foi realizado a correção, né, desses candidatos, mas mesmo assim a gente não sabe se é algo ali institucional, mesmo assim em 2021, em 2022 ainda continua acontecendo, né? Então é isso que a gente está buscando para que realmente seja feito da forma correta. Então, trazendo aí Tainara, a Tainara justamente vem de uma área diferenciada também, né? Eu achei bem interessante entre os nossos 3 convidados, ela vem da área da saúde. Então, Tainara, você poderia discorrer, você foi aprovada no concurso da Polícia Civil, né? Um concurso estadual, né? E daí, o que acontece na banca de heteroidentificação, Tainara? Traz Então, aí também a sua história, né? O porquê você buscar também a questão da área da segurança pública, enquanto concurso. Como a senhora já apresentou, sou Tainara. Meu caso é um pouquinho diferente, eu sou formada em enfermagem, e quando eu ingressei para estudar por concurso, foi mais porque eu precisava de uma estabilidade, e eu não tinha como trabalhar ao mesmo tempo, porque quando eu arranjava emprego em lugares distantes, como eu sou mãe solteira com 2 filhos, ficava ruim. Então, eu aproveitei o tempo para estudar, e o que apareceu primeiro foi o concurso da polícia aqui de Sergipe. Quando eu comecei a estudar, eu me encantei pela área. Então, desde 2017, eu estudei sem parar para concurso público e me apaixonei pela carreira policial. Fiz vários concursos, inclusive o mesmo que a Bia fez, da PRF, estou na mesma situação que ela também. Só que aqui em Sergipe, eu consegui passar, diferente de lá, a Sebrasp, a empresa que também fez a prova da PRF, cumpriu a lei de cotas aqui. Corrigiram o quantitativo ideal, correto, de acordo com a lei, diferente do que ocorreu na PRF. Quanto ao limite, não teve erro, só que, para surpresa de todos, quando chegou a fase de heteroidentificação, que é a etapa que a gente fica de frente com a banca avaliadora para julgar se somos pretos ou pardos, de um total de 58 candidatos, houve 40 reprovações. Então, todo mundo ficou assustado. A gente disse, o que aconteceu aqui? Ninguém entendeu. Aí a gente, não, gente, deve ter sido um erro. Vamos esperar o recurso. Até porque, quando a gente visualizou as aprovações, eram candidatos com características semelhantes, alguns com traços mais fortes, outros menos, e também estavam aprovados. Então, a gente achou realmente que era um erro. Correu atrás da administração, dos órgãos para relatar, e disse, não, realmente pode ter sido um erro. Vamos aguardar, façam os recursos. E quando veio o resultado final, o índice permaneceu altíssimo, pouquíssimos candidatos votaram,
E a maioria dos que votaram também eram pardos e tinha nota para ampla, ou seja, não estaria eliminada do certame, e os que realmente necessitavam da nota da cota, como eu, foram excluídos. E o que deixou a maioria indignada foi que as justificativas foram idênticas para todos, colado e copiado do início ao fim. Então, assim, para a gente ficou claro que não houve uma motivação concreta, que a gente não foi analisado, porque, de acordo com todo o contexto, não tinha cabimento. Eles diziam que a gente não tinha cor, não tinha aspecto, não tinha fisionomia, e foram vários candidatos que, da minha cor, candidatos com cores mais fortes, cabelos crespos também, não só cacheados, e o argumento da banca foi idêntico para todos, sem tirar nem pôr, e continuou dessa forma. Após o recurso, só 2 candidatos votaram, e a maioria permaneceu prejudicada e fora do concurso. Então, Tainara, você traz algo de muito importante. Quais são os critérios adotados, tanto nas bancas de heteroidentificação e até justamente na autodeclaração? Né? Como justificar a questão em razão dos fenótipos e dos fenótipos negros? Mas daí eu trago uma pergunta para todos e a gente vai seguir a mesma ordem. Bia, o que você sente em razão? O que você poderia apontar que está ocorrendo em razão da implementação da aplicação em razão das cotas nos concursos públicos? O que você modificaria em razão desses concursos, quando se fala do regime de cotas que tem que ser adotado? A primeira coisa que eu modificaria é justamente sobre os critérios da heteroidentificação, né? Deixar de ser subjetivo e passar a ser objetivo. Né? Você tem que preencher esse ponto, né? Nós ainda não tivemos nossas provas corrigidas, mas Tainara já teve. Então, a gente tem que aprender com o que ela está passando, né? Então, eu acho que seria muito importante que esses critérios fossem objetivamente definidos, né, com relação à heteroidentificação. Já com relação ao cumprimento da lei em si, os 20%, na verdade, eu acho que a gente precisa de uma lei para os concursos, né? Eu acho que com uma lei para os concursos, dizendo tudo que deve ser determinado, seguido, obedecido, talvez a gente não estaria passando por essa situação. Por que as bancas fazem isso? Porque elas não são punidas, né? Elas deixam de fora, não são punidas, nada acontece, por que elas vão corrigir? Né? Fizeram com a gente, mas na hora de fazer o edital da Polícia Civil de Sergipe, eles corrigiram. Né, eles retificaram o edital, mas não retificam na Polícia Federal e nem retificam na PRF. Né? Por que para uns eles fazem e para outros não? Para mim é o preconceito da banca, é o preconceito das instituições, eu só consigo enxergar dessa forma. E daí, Iago, quais são as suas impressões em razão da questão da aplicação do regime de cotas, né, da política de ações afirmativas nos concursos públicos? Então, eu concordo com o que a Bia apontou, né, de que os critérios têm que ser objetivos, né, porque senão cada banca vai avaliar ali de uma forma e não vai seguir um padrão. Como bem a Tainara exemplificou, candidatos com características semelhantes, alguns são reprovados e outros não. Então, assim, fica algo muito questionável, né. Então, eu acho que em relação a isso, seria essa mudança. E também o que desencadeia essas reprovações, né, na banca, em alguns candidatos que realmente for constatado, né, que a pessoa não tem as características e tudo mais, não há uma recomposição desse candidato. Então, ainda mais agora que já foi decidido isso judicialmente, né, que a pessoa não é eliminada, se ela tiver passado na ampla concorrência, ela segue no concurso normal. Mas ela tirou uma vaga de alguém que faria jus ali à lei de cotas, né? Então, assim, deveria ser reposta, né? Deveria ser reposta. Por mais que a pessoa que não foi considerada não é eliminada, mas essa vaga ficou em aberto, né? Vamos dizer assim. E então acho que deveria ter um olhar para isso, né? Então, trazendo mais assim explicado, a recomposição seria justamente de retornar justamente à classificação geral, não é isso? Isso, a pessoa retorna à classificação geral, mas aquela...
Você poderia explicar, porque assim, como nossos ouvintes não conhecem justamente como é as regulações em razão dos concursos públicos, se você puder Sim, trazer de forma mais compreensível para eles entenderem, né? Nós temos uma lista geral e sim, uma lista de cotista, né? E quando você fala da correto. recomposição, Isso. voltaria justamente para a lista geral, para a classificação geral, é isso? Isso, assim, até ocorrer essa mudança, o que acontecia? O candidato da ampla concorrência, né, que sido aprovado na lista de classificação geral, que é a ampla concorrência, e também nas cotas, ele concorria nas duas, ao passar pela banca e ele não fosse considerado, né, era como se tivesse agido de má fé, né, o princípio era isso. Então ele seria eliminado, mas esse entendimento mudou. Agora a pessoa não é eliminada mais, se ela tiver classificação na classificação geral, ela permanece, só sai da lista de cotistas. Mas a alegação é essa. O que acontece? Quando houve essa mudança, a gente até constatou isso no concurso da PRF, por exemplo. É um alto índice de reprovações na banca. Foi em torno de 25%. Então, assim, é um quantitativo muito grande de pessoas que poderiam estar ali, que realmente fazem jus, né, à política de cotas, com os traços, fenotipos e tudo mais. Então, essas vagas não são repostas, né? Eles dão um andamento no concurso e, se porventura a gente pegar um caso hipotético que seja 80%, 90% de reprovação, nunca vai ser reposto isso. Daqueles candidatos que, vamos dizer assim, tiveram a nota, né, para continuar, que tem um ponto de corte na primeira fase, né, que é a prova objetiva. Sim. Então, no ponto de corte, entra alguns candidatos. Quem está fora desse ponto de corte não entra. Mas e depois, lá na frente, quando é reprovado na banca de heteroidentificação, essas vagas ficam perdidas, né? Sim. Daí vamos trazer justamente a fala da Tainara. E daí, Tainara, o que você teria para trazer em razão que as alterações em razão da questão do critério de cotas nos concursos públicos? Eu acho que inicialmente deveria ter um critério definido, como o Bia relatou, e que isso deveria ser feito nas primeiras fases do concurso. Já definir, até mesmo no ato da inscrição, pela foto do candidato, pelas características, para definir quais são os critérios. O que é que torna ele um candidato afrodescendente, preto ou pardo? Porque o candidato ele passa por um monte de etapa para chegar no final, gastar dinheiro com exame médico, são exames, são fases e fases. A gente sabe que a maioria, pelo menos como eu, não tem condições, então é muito difícil conseguir passar por cada etapa, é um sacrifício enorme, para quando a gente chegar em uma certa situação, ver que você não sabe nem qual é mais sua origem, porque uma banca olha para você e diz, não, você não é parda. E um dos critérios que a gente fez foi, então qual é a minha cor? Eu sou branca? Me diz minhas características, que eu pertenço à família negra, com pessoas negras, eu sou parda, eu tenho irmãos pardos, tenho parentes pretos, então explica por quê. Porque isso, além de prejudicar o candidato, prejudica também quem quer ingressar no concurso, porque a partir do momento que vários candidatos se inscrevem excessivamente, se tem direito à cota, o que é que acontece? A nota de corte do cotista também aumenta, entendeu? E aquele que passou para a ampla, ótimo, ele está lá, mas e aquele que poderia ter entrado? Ou aquele que entrou e teve a sua chance eliminada? E outra coisa que indigna é, eles querem manter as afirmações, querem ajudar quem realmente está necessitando da cota. Se um cotista tem nota para ampla, ele está lá, graças a Deus, ele conseguiu ocupar seu lugar. Se eles têm a chance de colocar gente que não tem nota, que é unicamente cotista, por que eles dão preferência para quem tem a nota para ampla? Se as ações afirmativas é garantir a inclusão do negro, o que é que eles estão fazendo com isso? Foi o caso daqui. Quando a gente foi analisar a lista, a gente disse, gente, praticamente não tem cotista nenhum, porque todo mundo tem nota para ampla, entendeu? Até quem voltou, se você pegar para analisar, eu posso até mostrar muitos candidatos reprovados e você vai dizer, não acredito. Não acredito, tem candidato aqui que ainda é preto, não é nem pardo, que nem é mais escuro que nós, é que todos. E não foi considerado, entendeu? E já outros com características bem menos até que eu, cabelo liso e tudo mais, porque eles focam muito nisso, que a gente não pode ir. Meu cabelo ele já chegou a ser mais cacheado, hoje em dia está em transição, mas se você aparecer lá com seu cabelo alisado, ou com alguma característica diferente, ele já disse que toda a sua história foi esquecida, você não é negro. Ah, seu cabelo não é cacheado. Ah, seu cabelo não é crespo. Você é assim, então você não tem capacidade de ser considerado um preto ou um pardo desse jeito. A vida toda a gente é considerado assim.
entendeu? Então, é uma coisa que mexe muito, não psicologicamente, não só com nós, que a gente fica afetado sem entender o que foi que eu fiz. Será que eu agi errado? Será que eu me inscrevi porque eu não tenho direito? Será que a minha cor aqui, eu não sei o que eu estou enxergando? Toda a minha vida que eu passei, toda a minha história com a minha família, todas as situações, foi tudo mentira. E assim, e ao mesmo tempo, sem esse instrumento que define o critério da cota, prejudica muitas outras pessoas que poderiam ter entrado. A gente sabe, a chance do cotista ela é boa, essa inclusão, porque a gente tem direito a concorrer a 2 listas, mas a partir do momento que a autodeclaração é o único critério, qualquer um pode se inscrever. Porque qualquer um pode se declarar a cor que ele quer. Então, defina os objetivos, porque você não vai estar frustrando os candidatos que conseguiram, através de muita luta, uma vaga em um concurso, que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil, e também não vai estar impossibilitando que candidatos entrem. Porque é muito frustrante você passar por tudo isso para, nessa fase, de repente, se deparar com uma situação dessa. Sim, Tainara, nossa. Eu já estou aqui emocionada em razão da sua fala e dos outros participantes de nossos outros convidados. Bia, a Tainara, ela traz uma coisa muito importante. E você também, e o Iago, vai discorrendo em razão dos critérios, né, que são adotados, tanto nos editais, como os critérios em razão das bancas de heteroidentificação. Você poderia estar trazendo aí para mim o que você acha dessas bancas de heteroidentificação? Vocês chegaram a ler, ou vocês tiveram acesso, como que é formado essas bancas de heteroidentificação nos concursos que vocês prestaram? Então, se você puder, Bia, nos trazer essa questão, ou daí a gente vai avançando e ampliando junto com o Iago e com a Tainara novamente. Bom, o que eu pude observar lendo o edital, né, da prova da Polícia Rodoviária foi que o critério que eles utilizaram foram pessoas que participam ativamente dos movimentos, né, raciais, movimentos relacionados a cotas e tudo. Mas eu lembro que uma vez eu conversando com a senhora me disse que nas bancas de heteroidentificação não poderia haver pessoas brancas, né, que o correto seriam todas pessoas negras, né, pretas ou pardas, para fazer a avaliação dos candidatos. E aí, escutando vários relatos de vários colegas que participaram de heteroidentificação, muitas bancas espalhadas aí pelo Brasil, no concurso da PRF, tinham pessoas brancas fazendo a avaliação, né, e a senhora falou uma coisa que realmente eu parei para pensar. A senhora falou, nós negros é que temos que nos identificar como negros, né, a gente é que olha e vê, ó, não, realmente aquele ali é negro, né, até por vivermos, por conhecermos, não é uma coisa que a Tainara falou, ela não foi considerada negra pela banca, mas eu tenho certeza que na vida, no dia a dia, onde ela vai, os lugares que ela frequenta, ela é tida como pardo. Isso eu não tenho dúvidas com relação, né? Então, é nesse sentido, né, da gente se reconhecer. E aí eu acho que essas bancas, elas só têm um movimento ativista mesmo, mas elas devem receber uma certa pressãozinha ali para serem rigorosos, para não levarem muito ao pé da letra, né? Eu tenho essa impressão, na verdade. Então, Iago, né, a fala das duas nossas convidadas, da Bia e da Tainara, elas trazem justamente essa questão dos critérios e como é formada essas bancas de heteroidentificação. Você teria mais alguma coisa a acrescentar sobre essas bancas? O que você acha que deveria mudar em razão dessas bancas de heteroidentificação? Então, assim, doutora Cleide, o que exatamente o que a Bia falou. Como a gente não tem um padrão, né, o critério é subjetivo, então, assim, fica até difícil da gente avaliar, tipo assim, será que realmente a banca que está, às vezes, pesando a mão, ou será que ela está tendo alguma influência ali, né, de certa forma? Então, acho que fazendo com que os critérios fossem objetivos, né, e fossem padronizados, né, para todas as bancas, aí a gente teria, com certeza, um resultado que surtiria mais efeito. E em relação aos participantes em si, eu também já tive experiência com participantes, apesar de não ter sido reprovado, mas eu fui aprovado, mas os avaliadores eram brancos, né, alguns deles, nem todos eram negros, e eu acho que deveria sim, né, ser determinado que fossem apenas negros, né, para que, é o que a Bia, aproveitando a fala da senhora, que nós que temos que nos reconhecermos, né. Então, assim, acho que resumindo até o que a Tainara falou, a gente
em razão dessa problemática nos concursos, trazer essa avaliação de forma anterior, né? Não deixar para uma fase lá no final, trazer para a fase mais inicial do concurso, que ali você não vai causar prejuízo, né? Porque, só para a senhora ter noção, os exames médicos, né, giram em torno de R$ 2.000. Claro que varia de concurso para concurso, mas a gente pega uma média de R$ 2.000 em exames médicos. Aí a pessoa gasta, tem aquele custo e fica por isso mesmo, né? Então, assim, trazer para uma fase anterior, e daí você resolveria também esse problema, que quando você elimina o candidato, você não tem reposição. Mas se você faz no início ali, né, antes das outras fases, aí você já preenche a lista, né? Ó, então só esses aqui são realmente considerados negros. Então é essa lista aqui que vai seguir nas próximas fases. Eu acho que seria interessante pensar dessa forma, até porque a gente está em uma fase de renovar ou não, né? De ter uma renovação ou não da lei, que vai ser em 2024 agora. Então, acho que seria muito interessante a gente trazer esse assunto. Então, é bem interessante, é bem pontual o que você traz, Iago, sobre a questão de nós termos justamente uma antecipação dessa fase, né, justamente dessa banca que vai estabelecer quem é negro ou não, né, e eu vejo uma outra situação muito séria. Quem é que faz parte dessa banca? Mesmo formado por negros e negras, tem que se adotar critérios, e você traz essa questão da uniformização, né? Quem é capaz, quem é que tem a capacidade de avaliar a questão da afrodescendência, né? Como bem trouxe aí a Tainara, os critérios não foram adotados no caso dela, a questão da avaliação, se ela tinha justamente uma origem afrodescendente, independente da cor da pele. Naquele momento ela estava participando de um concurso público, e deveriam ter utilizado de outras ferramentas, de outros mecanismos para fazer essa avaliação. E daí, Tainara, o que você também verifica nessas bancas que poderia ser modificada, além da fala da Bia e além da fala do Iago? Então, um ponto que a Bia tocou e o Iago tocou também, que eu achei interessante, a banca deveria ser composta por pessoas negras, pelo menos em sua maioria. No meu caso, a minha em maioria eram negras. Se eu não me engano, só uma branca, um preto e o restante pardos. Pardos que eu digo assemelhados à minha cor, uns até mais claros, com várias características diferentes. Uns com cabelos alisados, outros ondulados, cacheados, já crespos. Então, também é outro critério que a gente para pensar. A banca ela é composta por candidatos que são especialistas, no caso, pelo menos é o que a banca nos fornece, que lutam pelas causas também. Então, eu paro e penso também, fica outra indignação. O que é que torna eles, então, mais pretos ou pardos que nós? Porque se você olha para a própria banca, que se autodeclara também da mesma raça, e você vê características semelhantes, você fica assim, fica parando para pensar o que é que acontece, então? Qual é o padrão do negro? O negro tem que ser de que forma? O negro tem um padrão definido? Então, assim, são coisas também que eu acho que tem que ser definido, porque, às vezes, a discriminação é difícil, mas, às vezes, vem da própria raça. E essa é a pior parte, entendeu? Quando você é avaliada por pessoas que estão na mesma posição que você, que deveriam agregar valores juntamente com você para lutar contra o racismo, garantir a inclusão, ao mesmo tempo elas estão desvalorizando esses valores que eles tantos lutaram para estar ali, entendeu? A gente sabe o sofrimento que foi e que é o racismo até hoje em dia, todo o processo que o negro vive até hoje, e quando a gente vai se deparar, eu costumo dizer que é uma intolerância de todos os lados, tem intolerância de todos os lados. E assim, se a gente não se une, se a gente não agrega valores um ao outro, se a gente mesmo descaracteriza o próximo, então fica difícil a gente querer o respeito do outro. Como é que a gente vai exigir um respeito se você mesmo começa a discriminar? Se você mesmo olha para você e diz, meu tom é mais escuro, você não, eu não sou. Seu cabelo agora tá liso. Seu nariz não é desse jeito, sua boca... Então o negro tem que ser idêntico? Então, isso me revolta sempre, sabe por quê? A gente vê casos e casos de quando a gente vê assassinatos, roubos, coisas absurdas de dizer, foi confundido porque era preto, e preto é tudo igual. Preto é tudo igual por quê? Somos únicos, cada um tem suas características. Então, isso a gente tem que parar por aqui. Se a gente parar, o que a banca está dizendo? O preto tem que ser tudo igual? O preto tem que ter o mesmo nariz, o mesmo rosto? Então, se você parar para pensar, você está cometendo a mesma coisa que os outros. Você está dizendo que o preto tem que ser tudo igual, a gente é uma mistura de raças. Então, assim, a discriminação tem que parar. Primeiro, por nós mesmos que somos da raça.
Nós temos que impor, nós temos que se unir e focar para que com isso acabe. Chega, já foi muito sofrimento, já foi muito racismo, e a gente chega numa época da vida que a gente acha que vai ajudar, que vai agregar, e você fica sem entender, entendeu? A banca vem com critérios que eu participei de 2 héteros. Eu vou te informar como foi cada uma, e eu não consegui compreender. Na primeira que eu fiz em instância, eu estava empatado em primeiro lugar em enfermagem com a menina, e sempre me inscrevi como cotista, independente, porque eu acho que é um direito meu, até por toda a minha história. E essa banca era a Sebrasp também, só que nesse concurso eles fizeram uma pergunta para mim. Disseram bem assim, eu não esperava, qual é o seu papel enquanto negro na sociedade? Então eu parei assim, o que será que ele quer que eu fale? Como é que eu agrego como negro ou que eu já passei? Eu fiquei sem saber, porque a maioria dos povos tem costume, as pessoas acham que racismo quem sofre é só o preto, o pardo também nunca sofreu. Até porque ninguém conhece a história de ninguém. Eu sou testemunha porque eu já sofri. E tem alguns reflexos de minha vida que são gerados justamente pelo que eu passei. Então, na hora eu parei assim e disse, depende, se foi em relação ao preconceito ao que eu sofri várias coisas que hoje em dia eu sei que, quando eu paro para analisar, refletiram em mim. E eu comecei a falar algumas características, o que é que eu faço com o meu papel como negra na sociedade, falei em que eu agregava e saí. E depois eu fiquei pensando, eu me senti frustrada porque eu não gosto de relembrar. Eu citei até um momento que eu disse, quando eu era criança, meu pai, quando podia, levava a gente para acampar, então a gente passava muito tempo quando era em carnaval em Pirambu. E o pardo, quando ele pega muito tempo no sol, a pele ele fica escura, né? Então eu voltei bem escurinha, e quando eu fui para a escola, eu lembro como hoje, que uma coleguinha disse para mim, fez, ai, que tição preto. Eu não sabia nem o que era tição. Então eu cheguei chorando, e eu não queria ir para a escola, e minha avó dizia, por que você não caiu? Eu disse, porque eu disse, me dá dor de cabeça, inventava uma coisa mentira, porque eu queria que minha pele clareasse mais. Porque aquilo ficou em mim, porque eu achava e via gente clara, e eu dizia, vixe, minha cor é feia. Entendeu? Meu cabelo era mais cacheado, então com o tempo eu passei a alisar. Por quê? Porque para mim o cabelo cacheado era feio. Quando eu alisava o cabelo... Então, Tainara, daí vamos ali dar continuidade, é bem interessante que você vai falando sobre as questões das sequelas, e as sequelas que ocorrem em razão desse racismo estrutural institucionalizado, né? E que vocês estão abordando é justamente isso. Bia, trazendo sobre o racismo estrutural, né? Esse racismo social, né? Em que ele atinge os afrodescendentes, né? Em razão, a Tainara ela traz bem essa fala, né? Do não reconhecimento dos afrodescendentes de cor de pele clara para cor de pele escura, ou entre nós, né? De pele clara, os pardos, os negros, os que não configura como aquela negritude, tom de pele mais clara. O que você teria a dizer sobre isso, né? Pensando no concurso, o que poderia estar modificando quando se traz justamente a questão das bancas de heteroidentificação? Bom, eu acho que é a reparação, né, professora? Ela precisa existir, porque nós a vida inteira somos freados, parados, né? Pelas piadas mais inocentes, nós somos freados, e a gente não pode ser freado também nessa parte profissional da nossa vida, né? Eu acho que esse freio tem que ser retirado para que a gente consiga prosseguir. E a parte das cotas faz exatamente isso, permita que a gente consiga seguir, que nós possamos nos igualar, e não é intelectualmente, porque nós somos inteligentes o suficiente para concorrer intelectualmente com qualquer ser humano do mundo, mas é para que a gente possa concorrer com relação à reparação histórica do que nós sofremos, né, dos que nos frearam anteriormente. Está longe da gente conseguir chegar perto do que os brancos conseguiram hoje em dia, né? Então, essa lei de cotas tem que se estender ainda por um bom tempo para que a gente possa conseguir recuperar tudo que a gente perdeu durante todo esse tempo. E não querendo interromper, só para complementar, quando a banca ela dá a justificativa, os critérios que ela utiliza é o seguinte, que eu até fiquei abismada ao ler, ela disse, nós damos preferência a candidatos que tenham capacidade de sofrer discriminação. Nesse caso, ao olhar para a característica da candidata, no caso eu e até de outros candidatos, não são características de uma pessoa que poderia ser capaz de sofrer discriminação. Então, assim, você sabe que eu sofri? Você sabe minha história, você sabe se eu sofri. E a lei de cotas é só para isso, a discriminação, além da inclusão, né, dívida histórica. Então, assim, eles focaram unicamente nesse aspecto. Então, ao mesmo tempo que disseram que eu não tinha característica nenhuma,
disseram que a lei é só para quem sofre discriminação. Aí eu disse, então cadê o critério aqui? Entendeu? Se é para avaliar nossas características, então fica difícil entender o que é que a banca quer. Sim. E qual é a real função da lei. Daí, trazendo, Iago, sobre essa questão de uma identidade étnica, né, com fenótipos negros, né, e que se dá prevalência, né, porque bem traz aí a narrativa tanto da Tainara como da Beatriz. O que você teria a dizer em razão disso tudo, ou acrescentar em razão de tudo isso que foi dito? Então, professora, eu acho que assim, que só quem vive, né, só quem passa por isso que tem propriedade para falar. E a gente vê muitas pessoas aí que nunca passaram por preconceito e nada, menosprezando, né, a política afirmativa de cotas. E, assim, eu vejo de uma forma que essa avaliação que as bancas fazem, volta reafirmando, tem que ser de maneira objetiva. Por quê? Se a gente pegar até caráter regional, né, às vezes se a gente for para o sul do Brasil, a gente tem uma população ali que é mais branca, né, pelo fato da colonização. Então, uma pessoa que destoou um pouco, né, daquela cor, ali já pode sofrer um preconceito. Mas se a gente for para outra região do Brasil, talvez não. Então, assim, até o que a Tainara falou de, ela não tem potencial para sofrer preconceito, mas isso é muito relativo. Então, isso não pode ser justificativa, né? Tem que ser reavaliar totalmente esses critérios, né? Então, assim, só a título de exemplo, né? A gente, para reparação social, né, e as consequências que a gente quer mudar. A população carcerária, população que mora, né, em comunidades, né, a gente vê que a maioria esmagadora é o quê? Negra e parda. Você não vê maioria branca ali. Então é isso que a gente traz, não é porque é menos inteligente, né? É porque não tem a chance, não tem a oportunidade. Então, até a experiência que a gente passou, a gente teve reuniões na administrativas, né, na PRF, na AGU. A gente chega na sala, não tem nenhum representante ali da gente. Chega ali, é só pessoas brancas. Então, a gente vai levar ali o quê? A pessoa não vai sentir na pele o que nunca sentiu na pele aquilo, tá? Não vai, até assim, ela não se comove, vamos dizer, né, com a sua causa. Só se ela tem realmente ali uma orientação, teve uma orientação ali, e ela, em termos práticos, né, ela consegue ver que realmente tem algo errado. Mas se não, se for pela parte ali, assim, de representatividade, a gente não tem. E a política de cotas, ela tem que, como a Bia bem disse, tem que se estender aí, porque senão a gente não vai conseguir reparar isso. Então, é bem interessante que vocês pontuam, né, cada um de vocês, em razão da sua identidade, da sua cor da pele, porque nós estamos aqui em 4 pessoas, e cada um tem um tom de pele, né? Eu sempre utilizo, se tenho 100 tons de cinza, nós temos mais de 1000 tons de negritude, né, de fenótipos negros, né, que justamente como bem trouxe a Tainara e a Beatriz, nós temos justamente essa questão da miscigenação, né, justamente em razão das relações interraciais, né, que vai trazendo, que o Iago bem trouxe também, essa questão que vai justamente mudando a cor da pele. E daí não dá para dizer que não se sofre discriminação, se sofre sim. E que vocês sofreram justamente, principalmente trazendo aqui a Tainara, que não foi avaliada, que foi reprovada numa banca de heteroidentificação, ela sofreu uma discriminação dentro da banca, em que se traz justamente a questão, né, do pertencimento, de um direito reparativo, histórico e secular, né, em razão da sua ancestralidade. Naquele momento, ela não poderia estar concorrendo com os outros afrodescendentes. E como bem trouxe a Beatriz, em razão, e o Iago também, né, mais de 1000 candidatos cotistas, eles não poderiam estar concorrendo entre si em razão da sua afrodescendência. Então, tem que se adotar novos critérios e utilizar justamente ferramentas que tragam justamente uma lucidez em razão dessas bancas de identificação. E daí, trazendo, Tainara, o que falta no Brasil? Não só falando das bancas, mas para se reconhecer como negro. O que você entende que falta no Brasil? Você trouxe justamente que outros
outros afrodescendentes e não se entende. O que você poderia estar trazendo sobre isso? Eu acho que o que falta é uma questão de mais ensinamento, porque, assim, são várias características, são vários tipos de negros e de pardos, então falta ensinamento, falta dedicação, mais dedicação à causa, porque a gente vê todos os dias casos e casos. E eu acho que, assim, a gente tem que começar por onde começa, de onde vem a discriminação. O racismo começou, a escravidão começou há muitos anos atrás. Infelizmente, vem de casa, vem da educação, vem do que você convive. E o que é que você, quanto mídia, quanto agente da população, pode fazer? É ensinar, porque é de criança que se aprende. Se você tira aquela ideia, aquela ideologia da cabeça da pessoa, você consegue combater o racismo. E para isso é o quê? A gente precisa de luz, a gente precisa de acesso, a gente precisa mostrar nossa cara, a gente precisa explicar. E outra coisa também, que eu venho observando com o tempo, é que, assim, muitas vezes a gente, até nós mesmos, citamos palavras ou coisas que, quando a gente vai pensar, poxa, isso é racismo. Mas por quê? Porque aquilo está encravado na sociedade. Então, muitas vezes a gente cresce falando que aquilo é normal. Como a gente fala, que nem foi o caso que eu vi outra entrevista agora, ovelha negra, e todo mundo começou a criticar. Ah, falou ovelha negra porque o preto é associada a ruim. Mas, infelizmente, isso é fruto do que a gente viveu. Então, o que é que a gente pode fazer enquanto isso? Auxiliar, explicar. Eu acredito também que os próprios negros, ao invés de bater de frente, porque tem gente que fala por maldade, mas tem gente que às vezes fala sem sentir ou sem conhecer a realidade. Em vez de você estar xingando, criticando, chama aquela pessoa para conversar e tente educar ela, tente mostrar ela o que aconteceu e por que essa palavra para o negro ofende, porque associar a cor negra a características ruins é insensível, porque se você que luta pelo movimento começa também a repreender demais a pessoa não dá nem chance de você falar. Como eu já ouvi várias falas também. Ah, são extremistas, são isso. Gente, tem gente que realmente faz por maldade, tem gente que é por ignorância, porque a gente viveu na sociedade preconceituosa desde sempre. A gente foi criado para acreditar, a gente, entre aspas, que o negro não serve para nada, que o negro nasceu para ser escravo, que o negro... Não, gente, não é isso, que a pele negra nos traz características ruins, pelo amor de Deus. O Brasil chegou, não chegou até hoje, porque foi através de quê? Infelizmente foi pelo sofrimento, mas foi pelo trabalho escravo. Se o Brasil é o que é, foi por conta dos escravos. Quantas vezes torturas, escravidão, fome, miséria passou para trabalhar, para crescer o Brasil? O que é que a gente fez para enriquecer outras pessoas também? Então, assim, para mim, o escravo ele não é para ser associado a uma característica ruim. Se tivesse que ser associado é como um herói. Não porque ele sofreu. Jamais. Jamais, porque isso não justifica fazer isso com nenhum ser humano. Mas, pelo amor de Deus, olha o que a gente fez até hoje. E o que é que a gente ganha em troca? Racismo, discriminação, preto. O que é que o preto tem de ruim? O povo tem que parar de pensar que a cor é uma característica da pessoa internamente e externamente. É só uma cor, é nossa pele. Certo que a gente sofreu muito. A gente sofreu muito para chegar até aqui e conseguir conquistar nossos direitos. Mas, assim, tem que acabar com isso, e para isso a população ela precisa ser ensinada e saber toda a história. É focar desde criança, é focar na mídia, porque é fácil você olhar assim rápido e dizer, ai, que besteira, um preto. Vai estudar também, vai ter capacidade igual um branco, é assim que falam. A gente tem a mesma capacidade, a gente só não tem as mesmas oportunidades, é diferente. Sim. Entendeu? E daí, trazendo Beatriz, você também, né, como mãe, trazendo justamente o que a Tainara, o que você teria de nos trazer sobre essa questão das sequelas, né, do período escravocrata? Na verdade, eu sempre fui muito aberta, né? Meu pensamento nunca ficou parado nisso. Então, assim, sofri várias discriminações ao longo do caminho, né? Mas eu nunca parei neles, não. Então, assim, eu particularmente não trago muitas sequelas dos preconceitos que eu vivi na vida. E, assim, eu tento passar isso para os meus filhos, essa força. Porque meu filho mesmo, um dia desses, foi discriminado na escola. Eu tive que ir lá na diretoria conversar com a diretora a respeito do assunto. E eu tenho que passar essa força para que eles não se percam no meio do caminho. Tem gente que não aguenta, né? O psicológico fica extremamente abalado. Eu sou um tipo de pessoa que digamos que resiliente, eu vou lá no fundo, mas eu me ergo. Mas tem gente que não tem essa resiliência, não tem essa força, né? Se abala mesmo, porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira.
Então, assim, do meu ponto de vista, a gente tem que se unir, né, de todas as formas, né? É o que a Tainara até falou numa das falas dela, que os próprios negros discriminam outros negros. E a gente tem que se unir, a gente precisa se unir, porque senão não vai ter fim, vai ser um looping eterno, né? Esse tipo de discriminação que existe. Então, do meu ponto de vista, é união e força, que é o que vai fazer a gente vencer, no caso. E daí, Iago, você teria algum registro para trazer em razão sobre essa questão? Ou mesmo trazer um depoimento em razão, se você já passou por essa situação? Como que você vê essa questão do outro negro não se reconhecer? Qual é o trabalho que nós temos que fazer efetivamente? É só na família, na escola, justamente na estrutura educacional, né, na formação? O que a gente pode estar fazendo em relação sobre essas questões? Sim, professor, acho que meu pensamento é mais ou menos igual à Bia, né? A gente se torna mais forte. Também já passei, né, por várias situações aí desconfortáveis, difíceis, mas a gente tenta buscar ali força, porque até então, né, se a gente pegar historicamente, a gente, para fazer a mudança, vai demorar tempo, mas a base é isso, né? Na família e na escola, né? Que é onde a gente consegue construir novas sociedades ou novas gerações. Então, assim, mas se a gente pegar historicamente, o negro, a gente pega a escravidão, mas, assim, foi tudo um processo, né? Depois da escravidão veio o quê? Exploração, né, de ouro, exploração de recursos. Quem que ia fazer o trabalho pesado? Eram os negros. Depois veio a agricultura, né? Quem que ia fazer o trabalho pesado? Sempre eram os negros. Então, assim, a gente vê que se coloca o tempo todo a escravidão como se fosse algo distante, mas isso foi um processo. Então, assim, sempre quem ficava ali com os serviços pesados, serviços braçais, eram sempre os negros. Aí, revolução das indústrias, então, assim, até chegar nos dias de hoje, né? E a gente ainda vê isso, que as classes menos favorecidas, né, são compostas pela maioria de negros. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né, para a gente buscar forças e unir, né? Agora a gente tem voz, né, realmente, até então a gente, o que a Bia falou, às vezes a pessoa ficava sem recursos, né, até para poder mostrar, né, o que ela estava sofrendo. Então, às vezes ela só recebia aquilo, não tinha como discutir ou às vezes, né, colocar o que estava acontecendo para mudar. E hoje em dia não, né? A gente tem um poder de transformação, né? E a gente tem que se apegar a isso. A gente sabe que não vai. Muitas pessoas falam, as cotas não vão resolver o problema. Sim, não vão. A gente tem que começar da base, de baixo. Mas para isso a gente depende de muitos fatores, né? De políticas de governo, né? De muitas outras formas. Mas e quem está no meio do caminho, né? Que somos nós. Não tem como outra forma de reparação sem ser as cotas, né? Então, é por isso que a gente luta e a gente conta como algo que possa difundir a nossa voz, como a Zumbi, né? Como a senhora está nos dando a oportunidade. Então, trazendo justamente essa questão, foi pontuado, né, a questão dos critérios em razão das bancas de heteroidentificação, os concursos públicos, né, que nos editais tem que trazer justamente uma uniformização de como adotar esses critérios em todas as fases, né, e daí trazendo também o registro, depois eu vou dar a fala para o Iago trazer, que ele entra como liminar justamente no concurso para a Polícia Federal para fazer parte, seguir em razão das avaliações, né, da fase seguinte, em razão do concurso. A Tainara, ela traz justamente isso de forma bem, trazendo a questão emocional que nos atinge, a nossa situação, a nossa saúde é atingida. Toda vez que acontece um momento que nos afeta, como todos eles, né? Não só a Tainara, mas como todos eles, todos esses 1.500 cotistas no concurso da Polícia Rodoviária Federal, que não foi corrigida a prova de redação. E mesmo aqueles que passaram pela banca de heteroidentificação não tiveram acesso de uma banca que desse justamente utilizasse de critérios objetivos,
critérios sólidos realmente para definir se aquela pessoa era ou não afrodescendente. Claro, o primeiro critério que sempre se adota na questão de cotas é a questão da cor da pele. Mas se você tem uma centena você tem uma centena de candidatos que têm a pele mais clara, né? Nós justamente temos que privilegiar aqueles que estão naquele momento, não aqueles que estão fora daquele momento. Eu também não. Eu fiquei sem entender, Tainara, essa banca quando fala, olha, você não passou pela questão do crivo da discriminação. Né? Naquele momento você estava sendo discriminado. Então, Tainara, o que você modificaria? Né? Eu estou reiterando nessa pergunta, porque a gente está aí com a questão da revisão, né, de lei de cotas. Esta revisão é em razão do seu conteúdo, dos seus critérios, não é justamente em razão do seu tempo. O que você poderia estar trazendo aí para nós em razão desse tema? Então, é como eu disse, o que eu poderia trazer, que eu acho que vai agregar muito, é essa definição dos critérios, porque não é só um concurso, entendeu? É a vida de muitas pessoas, é o futuro de muitas pessoas. Então, para garantir que a gente saia daquele patamar que definiram que o negro sempre vai estar, que é na favela, que é na violência, que é na pobreza, é preciso dar oportunidade para a gente. Mas se a partir do momento que a gente tem a oportunidade e ela é nos tirada de uma forma injusta, fica difícil ascender e mudar a realidade do Brasil. Porque, infelizmente, vai ser assim sempre. Então, assim, eles têm que pensar muito antes de dar um parecer desse, porque é uma vida de candidatos, são sacrifícios, entendeu? Cada um tem uma história para chegar até aqui, para conseguir estudar, para conseguir ter um cursinho, para conseguir fazer exame, para tudo, para conseguir fazer cada etapa. É sempre tudo muito difícil. Então, a gente busca evoluir, busca crescer, busca a inclusão, e a falta desse critério é triste. Não só para mim, mas para outros candidatos. É triste você ver que a chance de você mudar de vida, de mudar a vida dos seus familiares, de ajudar, foi jogada no lixo, que você passou tanto tempo estudando para, de repente, na fase que você considera ser a mais simples, é a pior. Sim, daí trazendo, eu só vou dar uma adiantada, porque a gente só tem menos de 5 minutos. Iago, me traga sobre a questão em razão do concurso da Polícia Federal, que você teve que entrar com uma medida judicial para dar continuidade em razão do concurso. Sim, foi como foram períodos próximos, ele realização do concurso PRF e Polícia Federal, né? Então é mais ou menos a situação similar que a Bia apontou no início. Porém, no meu caso, eu entrei com ação individual, né? Tem a ação civil pública que foi interposta no Ministério Público, mas eu entrei com ação individual e foi deferido a liminar, né, para que eu seguisse nas etapas, porque não estava sendo respeitado o percentual. E eu já fiz, então, todas as etapas, fui considerado aprovado, porém, é uma medida liminar, né? Então, assim, por isso que a gente está buscando aí com a ação civil pública, para que seja pacificado isso aí no judiciário, né? Porque a gente vê, como eu disse no início, tem vários exemplos aí desde 2015 que foi retificado, ou seja, a gente está movimentando sempre o judiciário para uma coisa que já foi definida e é algo assim que traz prejuízos que, de certa forma, a gente já passou um ano aí, né? Então, assim, muita coisa a gente já não consegue mais reparar, né? Muita coisa foi perdida nesse caminho. Desculpa interromper, Iago. Para a senhora ver como é importante, quando surgiu o concurso da Polícia Civil de Sergipe, foi logo após toda essa polêmica da PRF, que inclusive foi eu que fiz a denúncia no Ministério Público, e acatou, e logo depois de tanta polêmica, tanta briga, tanta luta, o edital do Sergipe veio correto. Então, a gente já entende que aquilo ali já serviu para alguma coisa, entendeu? Que a nossa voz, pelo menos, serviu para auxiliar nos próximos concursos, porque a briga estava grande. O Ministério daqui de Sergipe acatou a nossa causa. E, de repente, meses depois, lançou o edital do Sergipe e veio correto. Então, a gente já sente que até a própria banca admitiu que eles erraram e agora consertaram. Entendeu? E daí, Beatriz, como que fica o concurso da Polícia Federal? Bem rápidas palavras, que a gente já está com o tempo esgotado. A gente já está na fase de apelação, né, em segundo grau, aguardar a apelação e dar continuidade às demais etapas judiciais até conseguir o trânsito julgado e a gente conseguir seguir no concurso, termos nossas redações corrigidas. Ok. Então, assim, eu agradeço a presença de todos, o convite, com certeza não se esgota aqui,
né? Vocês viram que 1 hora de programa não foi possível a gente trazer todos os elementos necessários, né? A Beatriz buscou justamente o apoio e o suporte da Zumbi dos Palmares, em razão dos concursados, cotistas, justamente do concurso de Polícia Rodoviária Federal. E daí a gente vê 3 elementos, 3 pessoas de estados diferentes discutindo questões óbvias. É um direito nosso, é um direito reparativo, é um direito enquanto cidadão, é um direito em razão da nossa dignidade enquanto pessoa e pessoa negra afrodescendente. Então, a gente se encerra por aqui o nosso programa, mas eu já convido lá na frente para a gente estar participando de uma segunda conversa bem, né, envolvida em razão das ações afirmativas, principalmente de cotas nos concursos públicos. Obrigada. Obrigada, professora. Conte comigo. Obrigado. Obrigada. Obrigada.